Continuamos a nossa série de cabeça para baixo. Eu gostaria que você lesse comigo na palavra de Deus em João, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quem é o pecador ou a pecadora? O interessante é que sempre vamos ver Jesus Cristo em conflito com a classe religiosa de seu tempo, entendendo que Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas. Lá em Mateus, no capítulo de número 9, o verso de número 36 nos diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, observando apenas a lei. A concepção mais primitiva do aparato legal é: a lei existe para que haja equidade. A mesma visa proteger os direitos fundamentais do ser humano, como liberdade e igualdade. Resumindo, em síntese, a lei é o conjunto de regras aplicáveis na sociedade para a manutenção da vida. O interessante neste episódio é que dificilmente um casal era pego no ato de adultério. Imaginamos se o homem, que também estava no momento, ninguém adultera sozinho, por que só a mulher fora pega e não o homem? Entendendo que ambas as partes, tanto o homem como mulher, deveriam ser apedrejados. Podemos ver em Levíticos, no capítulo 20, o versículo 10, ou Deuteronômio, capítulo 22, o verso de número 22. Esta história é muito suspeita, parece uma montagem, parece uma armadilha que fora montada para pegar Jesus Cristo. Mas nós vemos que Jesus, mais uma vez, ele sai muito bem, porque Jesus tem como referencial não o legalismo. Jesus tem como referencial o reino de Deus. E o reino de Deus quer alcançar pessoas, quer abençoar pessoas. Mas nós vemos que Jesus, ele ficou em uma situação embaraçosa. Sem dúvida, se Jesus ficasse contra aquela mulher, ele perderia a reputação entre seus amigos publicanos e pecadores. Se caso ele libertasse a mulher, ele caía em contradição com a lei mosaica, de forma aberta, deliberada, em praça pública, e ele de forma imediata seria preso, porque a lei assim ordenava. Em mais uma ocasião, os líderes religiosos de então tentavam jogar Jesus contra os ensinamentos de Moisés. Esta situação provocativa era uma situação, no mínimo, embaraçosa. Jesus tem misericórdia, e misericórdia em dose dupla. Lá em Malaquias, no capítulo de número 4, versículo 2, nos diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. O nosso Deus é o Deus de misericórdia. A expressão no latim miseratio é compaixão, mais cordis, coração. Literalmente significa coração compadecido. Lá em Mateus 5, versículo 7 nos diz: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em João, no capítulo 8, 6, isto diziam eles, tentando
para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo de número 18, e tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu no Antigo Testamento nas tábuas de pedra, mas Jesus escrevia no chão, na areia. Mas naquele momento, ele não escrevia apenas na areia, mas ele escrevia no coração daquela mulher, dizendo para aquela mulher a chance, a esperança, a solução. Não importa qual o pecado, qual a sua dor, qual a sua desesperança, em Cristo há solução. De cabeça para baixo. Quantas vezes entramos em um recipiente pela primeira vez e analisamos que parece que está tudo limpo, mas quando o sol, a luz do sol começa a incidir naquela localidade, começamos a ver a poeira, começamos a ver sujeira. Assim é conosco. Quando Jesus, que é o sol da justiça, segundo Malaquias no capítulo de número 4, o versículo de número 2, começa a agir em nossa vida, começa a ministrar na nossa vida, nós começamos a ver não apenas os erros na vida do irmão, mas começamos a ver também os erros em nossa interioridade, começamos a ver os nossos desacertos. Nós podemos contemplar neste texto de uma forma muito clara que as pessoas que estavam ali para condenar aquela mulher, quando foram surpreendidas por Jesus, quando foram advertidas por Jesus, elas começaram a ver também os seus pecados. Até então, todos viam somente a imperfeição, o pecado daquela mulher. Porém, o justo juiz, Jesus Cristo, não julgou aquela mulher, mas sim os juízes. Certamente se indignou com a maneira com que trataram aquele assunto e condenaram de forma realmente sumária aquela pobre mulher. Eles se esqueceram dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos haviam sido escritos por Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus escreveu em tábuas, mas Jesus escreve no coração. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Jeremias 17, o versículo de número 13. De cabeça para baixo, aquele que entre vós estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8, o versículo de número 7. Concluindo, deixe o sol da justiça brilhar na sua vida. Deixe ele reescrever a sua história. Ele não escreve mais em tábuas de pedra, mas ele escreve na tábua do seu coração, ministrando uma nova chance, uma nova oportunidade. A expressão no grego esquema quer dizer o estereótipo, mas Jesus, ele penetra na expressão do grego morfê, que quer dizer essência. Jesus está realmente tocando na sua essência, para que você não seja juiz, porque a Bíblia nos diz que nós não somos juízes, mas observadores da lei. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que a tua graça esteja sobre nós, que possamos olhar com misericórdia, com simpatia, o erro do irmão e ministrar graça, graça libertadora, graça que justifica pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja conosco em nome de Jesus. De cabeça para baixo, somos igreja juntos.